Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética via internet, no YouTube, canal Frei Gilvander, Luta pela Terra e por Direitos. Hoje, para refletir com você sobre a Bíblia Hebraica, que é composta por 39 livros da Bíblia cristã. A Bíblia que o povo cristão lê não caiu pronta do céu, foi se formando ao longo de muitos séculos. Herdamos da Bíblia Hebraica 39 livros do Primeiro Testamento. A Bíblia Hebraica deu origem a todas as Bíblias que conhecemos e estão em uso, sobretudo nas comunidades judaicas, cristãs e muçulmanas. Importante conhecermos as línguas que estão na sua base, os manuscritos que formaram a Bíblia, o cânon, sua divisão interna, a tradução da Bíblia hebraica para o aramaico, o grego, o latim e as línguas modernas. O nome Bíblia Hebraica é dado aos 39 livros que fazem parte do Primeiro Testamento Bíblico, escritos na língua hebraica, e pequenas partes de alguns livros bíblicos na língua aramaica. As línguas hebraica e aramaica eram usadas no tempo de Jesus. Inclusive, quase todo o Primeiro Testamento foi escrito em hebraico e no aramaico são poucos textos. Ambas as línguas são do mesmo tronco linguístico, o semita. O hebraico faz parte das línguas semitas, junto com o antigo cananeu, o ugarítico, o aramaico, o fenício e o moabítico. O primeiro documento encontrado nesta língua foi o calendário agrícola na cidade Gezer, no século IX antes da era cristã. A estela de Mecha foi encontrada na mesma época e sua escrita é moabítica, muito parecida com o hebraico. No período do exílio da Babilônia, por volta do século VI, antes da era cristã, a língua hebraica falada decaiu muito e começou-se a falar o aramaico, embora o hebraico continuasse a ser a língua oficial e erudita usada na liturgia. Os escritos que nasceram depois deste período foram escritos em hebraico. Em ambas as línguas, hebraico e aramaico, o alfabeto é escrito na forma quadrada. Os exemplos mais antigos que temos da escrita aramaica são os papiros de Elefantina do século V antes da era cristã e os manuscritos de Qumran. A língua aramaica às vezes é chamada também de cáudica ou aramaico antigo, para distingui-la da forma linguística mais recente. A história do texto hebraico do Primeiro Testamento pode ser apresentada em 3 períodos sucessivos. O primeiro período vai até o final da era veterotestamentária, que compreende a fase da flutuação do texto, sofrendo algumas mudanças ao confrontar o texto massorético com a tradução da 70, que vai até o século III, século II, antes da era cristã. Nota-se nesta fase oscilação na transcrição dos textos, mudança na sequência dos capítulos do texto massorético. Por exemplo, no livro de Jeremias, a versão 70 coloca os capítulos 46 a 51 após o capítulo 25, alterando o texto original. No segundo período, que vai do primeiro século da era cristã até o ano 500 da era cristã, o texto bíblico hebraico e aramaico não sofreram mais a variação das consoantes, o que significa que uma tradição textual prevaleceu sobre as demais. Este fato pode ter ocorrido talvez no período do sino judaico em Jâmia,
por volta da década de 80 da era cristã. Nesta época, houve também a fixação do texto hebraico e aramaico, o que é comprovado pela tradução de Áquila, Símaco e Teodosião. Estas traduções já supõem um texto original completamente uniforme e idêntico quanto às consoantes e ao texto massorético. No terceiro e último período, que vai do ano 500 a 900 da era cristã, o texto bíblico hebraico e aramaico chegou a uma estabilidade definitiva também quanto ao vocabulário, sem divergências com o texto massorético, ou seja, o texto com vogais. Os massoretas fixaram o texto bíblico hebraico com muita seriedade, observando os mínimos detalhes, deixando o texto original invariável. Também, se notassem um erro de transcrição, anotando no alto ou no rodapé as propostas de observações feitas ao texto e são conhecidas como maçora grande. Na margem lateral do texto eram feitas as observações de como as palavras deveriam ser escritas e lidas. Esta é conhecida como maçora pequena. Faz parte do cânon, o conjunto de todos os escritos que compõem a Bíblia hebraica, na qual existem 39 livros aceitos e reconhecidos como inspirados por Deus. Cânon vem de uma palavra grega e significa cana ou tubo, que servia para medir ou ainda pode significar regra ou norma. Aplicado à Bíblia, é a norma que estabelece o número de livros inspirados em cada denominação religiosa que faz uso da Bíblia. Cânon é usado também para falar do cânon da missa. São as normas estabelecidas de como o celebrante deve proceder para realizar a celebração da Eucaristia. O cânon da Bíblia hebraica foi fixado em Jâmia, no final do primeiro século da era cristã. Ele é seguido até hoje pelos judeus, pelos evangélicos, pelos pentecostais e neopentecostais nas suas diversas denominações para o Primeiro Testamento. Mesmo que a aprovação solene definitiva do cânon para a Igreja Católica tenha sido no Concílio de Trento em 1546 da era cristã, muito antes, ainda nos tempos apostólicos, os escritos eram aceitos e lidos nas comunidades. O Primeiro Testamento, na tradução das 70, e o Segundo Testamento, os 27 livros que o integram. A relação dos 39 livros que formam a Bíblia hebraica está relacionada em cada uma das 3 grandes partes que compõem a sua divisão interna. A Torá, que significa a lei, o ensinamento, Nevilim, os profetas, e Ketuvim, que significa os escritos, os sapienciais. A primeira parte da Bíblia hebraica é conhecida pelo nome Torá, normalmente traduzido por lei, mas a tradução mais adequada corresponde a instrução e ensinamento. A lei é entendida como a lei de Deus, dada ao povo por meio do seu servo Moisés e outros. Deus falou a Moisés e Arão e disse-lhes: Eis o estatuto da lei que Deus prescreve, fala aos israelitas. Está lá no livro de Número, capítulo 19, versículos 1 e 2. É frequente encontrar nestes livros as ordens de Deus, por isso elas são de valor máximo dentro da tradição judaica. A Torá, lei de Deus. Os livros que integram a Torá são 5 e seguem a seguinte ordem dentro da Bíblia hebraica: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Na língua original,
eles são chamados pela primeira palavra que dá início ao livro. Por exemplo, a transliteração do primeiro livro da Bíblia hebraica é Bereshit, que em hebraico significa num princípio. Corresponde ao livro do Gênesis, de origem grega, e prevaleceu nas traduções dos nomes das Bíblias e não a denominação hebraica. Os Neviim, os profetas. A segunda parte da Bíblia hebraica são os Neviim, formada pelos livros proféticos, subdividida, por sua vez, em dois grupos: os profetas anteriores e os profetas posteriores. São chamados de profetas anteriores Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e profetas posteriores os seguintes: Isaías, Jeremias, Ezequiel, com os 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O livro de Daniel não é considerado profético. Ele entrou no bloco dos escritos, isso na Bíblia hebraica. Este segundo bloco de livros, os proféticos, tem grande autoridade e são tidos como livros inspirados e canônicos pelo judaísmo. Os Ketuvim significa os escritos. O terceiro e último bloco da Bíblia hebraica é formado pelos Ketuvim, que significam os escritos. Fazem parte do grupo dos escritos os demais livros, tidos como inspirados, mas de menor autoridade na comunidade judaica. São eles: Salmos, livro de Jó, livro de Provérbios, livro de Ruth, livro Cântico dos Cânticos, o livro de Eclesiastes, o livro Lamentações, o livro de Esther, o livro de Daniel, Esdras, Neemias, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Muitos desses escritos são antigos. Alguns salmos atribuídos a Davi, coleção de provérbios coletados por Ezequias, segundo a informação dos próprios textos. Tanakh é a palavra que sintetiza as 3 partes da Bíblia hebraica, usada pelos judeus. São 39 livros do Primeiro Testamento, exceto 7 livros considerados deuterocanônicos, e mais os 27 livros do Segundo Testamento da Bíblia cristã. Os estudiosos tomaram as letras iniciais da Torá, normalmente traduzida por lei, dos Neviim, profetas e profetisas, e dos Ketuvim, que são os escritos sapienciais. Estas iniciais formam a palavra Tanakh, que corresponde ao conteúdo da Bíblia hebraica, enquanto a Bíblia, usada pelos católicos, contém 73 livros. É isso aí. Gratidão pela atenção, que a luz e a força divina continue nos guiando na luta por direitos e por tudo que é justo e ético. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar.